Junte-se a nós nessa corrente de orações, juntos somos mais fortes. E uma oração muito natural que nós podemos fazer é a nossa respiração. Se você for pensar, a respiração é uma oração que você faz. Primeiro porque, ao inspirar, ao jogar o ar para dentro de você, você faz o primeiro movimento que você fez quando nasceu. Você nasceu assim. No momento que o médico deu um tapa na sua bunda, você acordou. E o que você fez? E chorou, já começou chorando. Tem gente que não parou de chorar até hoje, né? Mas foi o primeiro gesto, foi o gesto inaugural. Então, toda vez que eu inspiro, eu estou invocando as forças do meu nascimento. Não é bonito isso? Eu invoco as forças que me fizeram nascer. Nascer para a vida. Toda vez que eu respiro, eu estou assumindo a condição de vivente. E ao expirar, eu estou antecipando o último gesto que eu farei no momento da minha morte. Então a respiração é um movimento da vida e da morte. E eu gosto de rezar assim, pedindo a Deus que me dê condições de buscar a vida e também de dispensar a morte. Quando o Josélio falava que a oração do Espírito Santo é a oração universal, é a mais simples de todas. Eu aprendi isso num congresso de Pentecostes em Jerusalém, há 4 anos, que teve uma repercussão profunda na minha vida. Eu aprendi a rezar com essa simplicidade. Sempre que estou nervoso, sempre que estou agitado, eu procuro fazer a oração da respiração. Que é essa? Fecho os meus olhos, coloco as mãos espalmadas sobre o colo, porque também isso me ajuda. Você sabe que os budistas, eles estão anos-luz à nossa frente quando o assunto é quietude. Nós cristãos não aprendemos a quietude da oração. Isso é um prejuízo para nós. Às vezes nós entramos dentro das igrejas, dentro dos santuários, dispersos como se nós estivéssemos no mercado de peixes. O nosso corpo não demonstra que nós estamos querendo espiritualidade. Nós, com nossas muitas tecnologias, com nossas máquinas fotográficas, com os nossos celulares, nós entramos fotografando, fazendo. E a gente não indica ao corpo que ali é um lugar especial de oração. Falta isso em nós. Falta isso dentro da nossa casa. Agora eu vou me recolher para orar. Eu preciso dizer ao corpo que alguma coisa vai acontecer. Porque, minha gente, nós somos integrados, corpo e alma, não tem como separar. Mas um manda recado para o outro. Eles precisam se comunicar porque eles falam linguagens diferentes. Embora eu não tenha como separar aqui no momento em que eu falo, eu sou corpo e alma. Mas eu preciso dar alimentos diferentes ao meu corpo, da mesma maneira como agora sentei para tomar o pequeno almoço, como vocês dizem, que é quase um pequeno almoço mesmo. Para alguns é um grande almoço. Acabei de dar ao meu corpo os nutrientes que eu preciso para viver bem essa manhã. Mas qual é o alimento que eu dou à alma? Do que a alma se alimenta? Eu ouso dizer para vocês que o principal alimento que a alma precisa, a porta principal para todos os outros nutrientes que a alma precisa, é a quietude. Ah, padre, mas é só ficar calado? Não. Eu posso muito bem ficar calado e não estar quieto. Posso muito bem estar calado e estar com a mente longe, preocupado com tantas coisas,
Mas como é que eu faço então para libertar um pouco a minha mente das inúmeras preocupações que ela tem, que me impedem de viver a quietude? A respiração é uma delas. Eu tinha um mestre no noviciado, que ele falava para nós assim: toda vez que você inspira, você visualiza um grande lençol branco estendido, tomando aquele vento da tarde. Só isso. Visualize aquele lençol branco, bonito, alvo, bem alvo. E vai permitindo que aquele branco do lençol vá tomando conta da sua mente. Você só vai prestando atenção no branco dele. Era como se ele dizia, é como se o branco do lençol pudesse ir varrendo da nossa mente todos os pensamentos que estão poluindo e dificultando a quietude. Então, quando eu respiro, eu peço a Deus essa graça. Vinde, Espírito Santo. E aí, com esse sopro inaugural, tudo o que entra em mim, pela força desta respiração, é fruto do Espírito. E como eu estou poluído de coisas ruins que eu vi, de sentimentos negativos que eu nutri, o que eu começo a fazer? Jogar fora através da expiração, que é o movimento da morte. Final. Então eu imagino que quando eu inspiro, eu estou trazendo tudo o que de novo preciso para viver. E quando eu expiro, quando eu jogo fora este ar, eu estou imaginando que estou dispensando todas as realidades na minha vida que me oprimem, que me machucam e que me retiram a alegria. E aos poucos o organismo vai se acalmando. Nós vamos nos acalmando. Agora, se eu estou mexendo numa bolsa, se eu estou mexendo numa blusa, se eu estou com a pulseira que está me incomodando, se eu estou com um relógio que me aperta, eu não vou conseguir alcançar essa quietude. E a quietude é fundamental para que o nosso pensamento entre em consonância com Deus. Porque Deus nos fala é aqui, minha gente. Deus tem o poder de agir em nós é aqui. Pela força da reflexão. A oração é importantíssima na vida do cristão. A oração é a oportunidade que nós temos de ficar a sós com o Senhor. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a mesma coisa que você ser recebido em audiência particular. Deus está diante de mim e com Ele eu posso conversar como um amigo fala com outro amigo. Falo com Ele com intimidade. Conto a Ele o que está acontecendo comigo. Peço conselhos. Mas para ouvi-lo, eu tenho que voltar para dentro de mim. Eu tenho que prestar atenção em mim, porque é em mim que Deus vai falar. Se eu não fico atento a mim, eu perco a oportunidade de perceber Deus. Não é fora de mim que Deus está. Aí você poderia falar para mim assim, uai padre, mas alguma coisa está errado. Por que eu vou à igreja então? Por que eu saio de casa, ando uma distância imensa para chegar até uma igreja, porque acredito que Deus esteja lá? Por que eu venho a Fátima então? Simples. E você nunca mais vai esquecer isso. É uma regra de vida que Deus ensinou através de Jesus, seu Filho amado, a samaritana, no Evangelho de João. Que eu acho libertador. Sabe por que nós saímos de casa para ir a uma igreja, para buscar um santuário, ou até mesmo um jardim que nos ajude a rezar? É porque aquele lugar facilita o estar em nós. Você anda uma certa distância para chegar a um lugar que está programado para jogar você para dentro de você. Ah, padre, mas isso não acontece muitas vezes, então está errado.
Então nossas igrejas estão barulhentas demais. Eu, particularmente, quando eu saio da minha casa para ir para minha capelinha ou para ir para um lugar que me ajuda a rezar, é porque aquela arquitetura, aquele lugar me silencia. Isso é fantástico. Quando você entra, posso confessar para vocês, o lugar que mais me encanta aqui em Fátima, sabe? Não são os santuários, não. Com todo respeito. O lugar aqui em Fátima que me cala, que me joga para dentro, é a Oca do Anjo. A Oca do Anjo tem um poder imenso de me calar. Quando eu começo a fazer aquele caminho, é como se eu estivesse fazendo um caminho que me jogasse para dentro de mim. E gosto preferencialmente de ir lá um fim de tarde, que não tenha ninguém. Porque cada passo que eu dou na direção daquele jardim, é um passo que eu dou na direção de dentro de mim. E essa é a minha carência. Eu preciso caminhar para dentro de mim. Não basta eu ficar andando por aí, procurando Deus por fora. Não vou encontrar nunca. Jesus já nos falou através da samaritana. Mulher, vai chegar um momento em que não precisareis buscar neste ou naquele monte. Encontrareis em espírito e em verdade. Jogou tudo para dentro de nós. Um Deus íntimo, particular, que eu recebo quando nasço. Que já está em mim, que já está em você. Aí você poderia dizer assim, mas ele tem mais Deus do que eu, padre? Porque ele está mais santo do que eu? Não. A mesma medida que Deus deu para ele, deu para mim, deu para você. É que na verdade, aquela pessoa pode ter vivido mais buscas que facilitaram, que orientaram o chegar dentro dela mesma. Por que uma pessoa é mais espiritualizada que a outra? Porque ela se beneficiou dos caminhos que a levavam, que poderiam conduzi-la ao conhecimento deste Deus que ela habita. Eu sou um santuário. Você é um santuário. Mas para chegar a este santuário, nós precisamos da quietude. Como dizia Moisés, nós precisamos, como dizia Deus a Moisés, nós precisamos retirar as sandálias dos pés. Às vezes, minha gente, eu como padre, fico muito preocupado em ver o cristianismo se tornar cada vez mais superficial. Tenho medo dessa superficialidade. Nós buscamos muito pouco a quietude. Nós buscamos muito pouco a reflexão. Talvez seja por isso que a nossa religião, em muitos lugares, ela não se transforma em espiritualidade, que é uma diferença. Há pessoas que têm religião, há pessoas que não têm a espiritualidade da religião, só têm a religião, só participam, mas não chegaram aos benefícios do ser religioso, que é justamente o ter espírito. Espírito é tudo aquilo que sopra e vivifica, da mesma maneira como a respiração. Tampa o seu nariz. Se eu perguntar para você agora, o que é mais urgente para você? Respirar. Está vendo? É ter espírito. Na vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta eu ter a religião. A religião é o nariz. Mas se ele estiver tampado, não adianta ter. Eu preciso vivificar a minha religiosidade. E como é que eu vivifico essa espiritualidade? Mediante a busca deste Deus que me habita. Mediante a busca desse Deus que está em mim, que está em você, que não pode ficar desconhecido a vida inteira. É como se nós tivéssemos o potencial maravilhoso, que nunca usamos,
porque desconhecemos que temos. Temos um potencial de transformação, de mudança. Eu, quando vejo, por exemplo, uma pessoa passando por um momento de dificuldades, de lutas, e a vejo permanecer em pé, lidando com tanta sabedoria, com o sofrimento que tem, isso é fruto da espiritualidade, da religião que virou espiritualidade. Quando eu vejo uma pessoa muito religiosa, não dando conta da vida que tem, o que eu identifico? Falta de espiritualidade na religião. Teve muita prática religiosa, mas teve pouco crescimento, teve pouco amadurecimento, não se preparou para viver. A religião não foi capaz de entrar no cerne da existência. A religião não foi capaz de transformar-se em mística. Mística é aquilo que reveste, é aquilo que dá brilho, é aquilo que dá consistência. Quando digo para vocês que tenho medo, que tenho receio de um cristianismo sem mística, é justamente de um cristianismo sem alma, de um cristianismo que não tenha o poder de transformar a nossa vida, o nosso jeito de ser, de mexer na nossa personalidade. Mauricinho, vamos cantar mais tarde, viu? Por enquanto vou falando aqui. Nós estamos aqui para discutir um tema interessantíssimo. Eu escrevi este livro no Brasil em 2007. Este livro nasceu de uma pequena conversa que eu tive com uma amiga recém-conhecida. Eu me lembro, eu sempre tive a prática do ano 2000 para cá, eu sempre tive a prática, incluir na minha dieta a atividade esportiva. Eu estava muito doente em 2001, logo quando eu fiquei padre, passando por um processo de estresse terrível, tinha uma alimentação totalmente desregrada. Eu fui a um médico e ele me disse assim: o que você faz da vida? Eu falei: eu sou padre. E vive tão mal? Sim. Me senti ofendido, mas fiquei calado. Disse: por que vivo tão mal? Não, porque eu achava que padres, que freiras, enfim, eu não sou religioso, ele disse. Eu achava que pessoas religiosas cuidavam um pouco mais, um pouco melhor de suas saúdes. De sua saúde. Eu falei: por que o senhor está me dizendo isso? Não, foi só uma curiosidade, ele falou. Minha gente, aquilo ficou me martelando. Eu falei: não é que esse ordinário tem razão? Ele falou assim: não, eu já escutei tantas vezes vocês falarem que o corpo é o templo do Espírito. Aí ele me disse uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. O corpo da gente, ele disse, é a expressão do nosso estilo de vida. Humilhado feito um rato, sai de lá. E aí não, ele disse: e o que você faz aqui em Belo Horizonte, que era o lugar onde eu estava? Falei: eu faço um mestrado. Ah, é? Sim. E vai fazer o que com esse mestrado? Eu falei: eu pretendo dar aula. Isso se estiver vivo. Eu falei: doutor, mas o senhor está me achando tão ruim assim? Se meu amigo, você tem 30 anos e você tem hormônios de um velho de 75. Se ele estava com os meus exames de sangue na mão. Significa que as doenças que talvez você fosse desenvolver, porque o que nos adoece? São essas baixas hormonais. O estilo de vida, né? Estilo de vida e hormônio estão intimamente associados. O hormônio que a gente dorme é produzido de acordo com o estilo de vida que a gente tem. Se eu fico lá com a cara grudada num aparelho eletrônico, provocando a luz, não vou produzir o hormônio que me faz dormir. Não vou relaxar. Aí ele disse: então tudo aquilo que você poderia ter aos 75 anos, você pode ter agora em breve. Então eu acredito que você vai usar muito pouco esse curso que você está fazendo. Eu falei: pronto. Ele falou: não, mas eu não estou te falando isso para te desanimar, não.
Eu acredito que padre tem a força de vontade. Vai sair daqui e vai mudar de vida, porque você tem muito o que fazer ainda. Vai aproveitar a sua vida, vai estudar, vai fazer o que você faz. Mas não se esqueça de que você precisa cuidar daquilo que Deus não pode cuidar por você. Aí sim, me matriculei num ginásio, como vocês dizem. Parei de tomar os 2,5 litros de Coca-Cola que eu tomava diariamente. Sim, tomava 2,5 litros de Coca. Eu saí dali, eu nunca mais provei Coca-Cola na minha vida. Foi uma das coisas mais difíceis. Aliás, até hoje eu ainda olho para ela. Ela me olha com olhos de sedução. Se você perguntasse para mim, padre, quer tomar um copo de coca? Eu quero. Aí você vai me servir, não, mas eu não posso. E aí, naquela primeira semana que eu estava na academia, no ginásio, eu conheci uma moça muito, muito engraçada, que logo se aproximou de mim, começou a contar história. E aí, logo em seguida, teve coragem de me dizer de um namoro que ela tinha. Um namoro não, aquilo era uma espécie de dominação. Ela sabia que o homem não valia nada. Mas sabe aquela música? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto. Pois é. Essa mulher estava tão entranhada naquele relacionamento destrutivo. Ele batia nela. Sim. Namorada, já sofria agressões. Ele desmoralizava o tempo todo, ele jogava para baixo, ele falava mal. Todos os encontros deles acabavam sempre em discussão, em sofrimento. E isso ela contava, e por ser muito bem-humorada, ela chorava e ria ao mesmo tempo. O que eu faço, padre, com essa merda? Com perdão da palavra, ela pediu naquele momento, e eu peço agora também, porque o homem era um merda mesmo. Eu comecei a rir e não sabia o que responder, porque ao mesmo tempo que ela falava com tanta tristeza, ela falava com muito bom humor. E naquele momento, eu disse a ela, se você ainda consegue rir desta história, é porque ainda existe um espaço de liberdade para você escolher. Se você ainda está conseguindo rir desta história, é porque ainda existe uma porta aberta. E usei uma expressão, neste cativeiro. E aí, minha gente, uns 2 meses depois eu comecei a escrever um texto que falava justamente sobre o sequestro da subjetividade. Nossa, que coisa esquisita. Parece uma receita de bolo. Subjetividade é tudo aquilo que diz respeito ao que nós temos de mais particular. Eu sou um sujeito. Eu tenho o meu jeito de ser. Tudo aquilo que constitui o meu eu faz parte da minha subjetividade. É aquilo que não é objetivo, que não pode ser mensurado, que não pode ser esquartejado, medido na régua, que não entra nos exames. É subjetivo, é meu. É aquilo que eu tenho de mais precioso, que cria a minha identidade. A identidade é justamente esse documentozinho que nós temos, que diz quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, qual é o nosso nome. Ah, mas quando eu falo dessa identidade pessoal, eu estou me remetendo a tudo aquilo que eu sou. E você não tem como dizer tudo o que você é numa frase que você diz. Às vezes as pessoas fazem isso, né? Quem é você? É a pergunta mais difícil de ser respondida. Ah, eu sou muitas histórias. Eu sou uma junção de pessoas que eu trago aqui comigo. E eu ainda vou quebrar esse negócio aqui até o final. Eu já dei uns 3 chutes nele. Quem é você? Quem é você? Às vezes nós levamos uma vida inteira para poder responder essa pergunta. Eu estou em processo de descoberta todos os dias.
Todos os dias eu ainda me surpreendo com aquilo que eu encontro em mim. Subjetividade. A subjetividade é aquilo que eu tenho de mais sagrado, de mais precioso. É o contexto das minhas histórias que eu nem tenho condições de contar. Aí eu comecei a escrever sobre como é possível a gente perder o controle dessa subjetividade. Por que num determinado momento da minha vida eu me sujeito a ser tratado de uma maneira que eu não mereço? Por que num determinado momento da vida uma pessoa perde o direito de dizer não a um copo de uísque, por exemplo? Por que num determinado momento da história, depois de ter fumado muitos cigarrinhos, uma pessoa perde o direito de dizer: eu não fumo mais você? Em algum momento dessa história, a gente vai se acostumando com o tratamento ruim. É igual, aqui também eu conto isso. É igual a lógica do sequestro. Pode ser que aqui em Portugal você não veja muito isso, mas no Brasil sofremos demais com sequestros. Pega-se uma pessoa, retira aquela pessoa do convívio familiar, coloca no cativeiro. O que é o cativeiro? É um lugar inóspito, distante, escondido, que nem a vítima sabe onde é. Ela é tratada da pior forma possível, porque quanto pior é o tratamento, mais é a adesão dela àquele que a sequestrou. Sabe por quê? Porque coloca nela a possibilidade da morte. Se trata bem, não há rendição. É preciso tratar mal para que haja a submissão. Acostuma-se à comida do cativeiro, acostuma-se a não ter o que se tem em casa, e infelizmente vai se entregando a esse processo. Por que isso acontece com a gente? Por que eu fumo um cigarro que eu sei que me mata? A lógica nisso. Se eu tantas vezes saio da minha casa para buscar saúde, se é aquilo que eu digo o tempo todo: tendo saúde, o resto a gente ajeita. Ou vocês não dizem isso aqui em Portugal? Eu digo muito. Como é que está a vida? A gente tendo saúde, o resto a gente dá um jeito. Mas por que eu, livremente, acendo uma substância que eu sei que me provocará males? Você sabe me dizer? Não sabemos. O que é interessante é que entre o primeiro e o milésimo cigarro, pode ser que tenha havido ali ainda uma opção de escolha. Mas depois que está viciado, depois que você estabeleceu a dependência química, depois que aquele cigarro passou a morar dentro de você, dentro da sua subjetividade, dentro do seu núcleo, você perdeu o poder de escolher. É igual mulher que é agredida. A agressão geralmente começa com um grito. A agressão... pegou em cima, viu? A agressão começa com um grito. Se você se acostuma com esse grito, ele dá 2. E se você continua permitindo os gritos, vão partindo para outras agressões. É assim. A Caminho de Mayakovsky, é um poema, eu não sei exatamente de cor, mas é mais ou menos assim. Primeiro, eles entram e pisam as nossas flores, e nós não dizemos nada. Depois, eles vêm, arrancam os nossos portões, e não dizemos nada. Até o dia em que entram, matam os nossos filhos, e porque nunca dizíamos nada, agora mesmo já não sabemos dizer. É assim.
O meu núcleo, se ele não tiver proteção, ele se torna um alvo fácil para os invasores. Eu sei que eu estou falando aqui, você está pensando em muita gente. No fumador da sua casa, naquele que bebe, ou naquele que vive um relacionamento afetivo de extrema destruição. De uma pessoa que perdeu a capacidade de ser ela mesma, porque se rendeu a um invasor. Uma pessoa que de repente perdeu a capacidade de se amar, que se entregou aos maus tratos, uma pessoa que se nivelou por baixo, uma pessoa que perdeu a capacidade de viver a própria vida, que abandonou os próprios sonhos, que abandonou o que Deus tinha para ela, que não foi buscar a parte que lhe cabe nesta vida. Eu sei que você está pensando talvez em até uma situação particular que você já tenha vivido. Sim, padre, eu acho que eu também em algum momento da vida eu fui sequestrado. Eu já fui. Quando eu começo contando essa história para vocês, de que eu estava aos 30 anos de idade, com o estilo de vida de um homem de 75, 80, é porque de alguma forma eu estava sequestrado por um estilo de vida que não era o que eu precisava me dar. Agora, minha gente, por que nós perdemos a capacidade de observar o que de fato nós precisamos? Por que nós vivemos tão mal? Por que nós passamos anos e anos e anos de nossa vida oferecendo-nos a pior parte, se nós merecemos a melhor? Por que tantas vezes nós optamos por viver de uma forma destrutiva, quando na verdade nós nascemos para a vida, para o que há de mais alto, para o que há de mais elevado? Jesus nos evangelhos diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu digo para vocês que na minha experiência como padre, de tudo aquilo que eu ouvi, de tudo aquilo que eu vi, e dos relatos que este livro traz, porque o livro, ele tem várias histórias que nos ajudam a pensar os nossos sequestros. Eu cheguei à conclusão de que a forma mais fácil de destruir uma pessoa é você privar essa pessoa de se conhecer. Traga um filho ao mundo e comece a projetar nesse filho tudo o que você queria para você, tudo que você gostaria de ter vivido e não viveu. E você vai destruir um filho. Comece a fazer o seu filho querer viver, ter a vida que você gostaria de ter tido e não teve. E você vai destruir uma criança. Porque você vai privá-lo de saber quem ela podia ser. O autoconhecimento é a oportunidade que nós temos de mergulhar nas nossas possibilidades e nos nossos limites. O autoconhecimento é o exercício que nós começamos a fazer desde o momento que nós tomamos consciência. Porque eu não sei em que momento eu tomei consciência, comecei a tomar consciência de quem eu sou. Eu sei que num determinado momento eu comecei a saber e dizer que disso eu gosto, daquilo eu não gosto. E no momento em que nós dizemos disso eu gosto, daquilo eu não gosto, eu comecei a receber críticas por isso. Comecei a receber palpites. Pessoas começaram a interferir, dizer: ah, mas isso não é bom, ah, mas aquilo não é bom. Por isso que quando eu digo para vocês responder quem eu sou, é um mistério. Eu sou aquilo que de fato sou, mas eu sou também um monte de coisa que os outros quiseram que eu fosse. Vamos repetir isso? Eu sou aquilo que de fato sou, mas também sou um monte de coisa
que os outros quiseram que eu fosse. E como separar o joio do trigo? Aos 40 anos de idade. Aos 50. Ou então depois que o cabo da esperança já foi cruzado e nós já estamos na linha de chegada. Eu prometo que virei lançar aqui a continuidade deste livro, que depois de tantos anos, tantas reflexões já se desdobraram dele, que é: quantos eus que não são meus? Quantos eus estão aqui e não são meus? Que funcionam como um impedimento para a minha felicidade. Por que nós temos tanta dificuldade de nos conhecermos? Por que nós temos dificuldade de dizer não àquilo que nós sabemos que é destrutivo para nós? Por que nós não temos coragem de parar o trem em alta velocidade que está nos levando para um lugar que não é o nosso? Há anos e anos e anos repetindo um estilo de vida que não tem nada a ver com a nossa alma. É o corpo protagonizando um sofrimento terrível de nunca estar onde lhe pede o coração. Porque somos tão cruéis conosco? Por que nós somos tão cruéis com a gente? E não ter coragem de parar o trem e dizer: este trem está me levando para um lugar que eu não quero ir. E nunca é tarde para descer. Eu preciso refazer a história da minha vida. Eu preciso ter coragem de olhar para aquilo que eu escolhi viver, mas também para aquilo que escolheram viver por mim. Conheceis a verdade vos libertará. Olhe para os evangelhos e você vai encontrar o tempo todo Jesus encorajando as pessoas a descerem dos trens. A samaritana estava indo há muitos e muitos anos para um lugar que não era o dela. E olha que esse trem já foi visitado, viu? Ela já tinha 6 maridos. Com licença, eu vou tirar essa blusa, porque esse capote aqui é só para a neve que estava fazendo de manhã. Para mim aqui, Mauricinho. A samaritana estava em alta... A camisa dobrada é porque não tem quem passe. Eu estou dentro de uma mala há 10 dias. A samaritana estava longos anos da sua vida indo para um destino que não a fazia feliz. E de repente ela se depara numa daquelas paradinhas do trem. Ela desce para tomar uma água, encontra-se com Jesus. E Jesus faz uma revolução na vida dela, com uma simples conversa que teve. Eu acho interessantíssimo a capacidade que Jesus teve de entrar no cerne da subjetividade da samaritana. Porque às vezes você conversa com pessoas e a conversa das pessoas só esbarra aqui, não é? Como é que tá lá em Braga? Tá muito frio. Como é que estão os preços da abobrinha? Às vezes nós conversamos sutilidades. Mas às vezes nós encontramos pessoas que têm uma língua afiada, não para fofoca, mas uma língua que tem o poder de fazer uma cirurgia dentro de nós. Eu me lembro que quando conheci uma amiga que chama-se Carla Carvalho, ela mora lá no Brasil, eu fui fazer um show na cidade dela, e era o marido dela que estava organizando, e ela foi me buscar muito gentilmente, e logo quando eu cheguei, aquela pergunta trivial, né? E ela me olhou muito assim nos olhos, que era um olhar de quem realmente me queria bem. Sabe quando você identifica um ser humano que você não conhece, mas que você sabe que ele quer bem? E ela falou: e aí, padre, como o senhor está? Eu falei: estou bem, graças a Deus. Mas ela olhou firmemente e falou:
mas o senhor está feliz? Eu comecei a chorar. Comecei a chorar naquela hora e estou com vontade de chorar agora de novo. Meu Deus do céu, como uma perguntinha boba faz diferença na vida da gente. Uma perguntinha simples que desarma. Ela não perguntou o que todo mundo pergunta. E o mais interessante, ela perguntou na hora certa. Eu estava trabalhando tanto naquela época. Eu estava tão cansado. Vivendo dando ao meu corpo um tratamento tão diferente do que eu gostaria. E a frase dela me desarmou. Mas o senhor está feliz? Porque é isso que importa, padre. A gente precisa estar feliz. A gente até pode dizer, estou muito cansado. Mas a gente tem que estar feliz. Ah, estou trabalhando demais. Mas a gente tem que estar feliz. Ah, eu estou vivendo um momento de muita luta. Mas a gente tem de estar feliz. Se eu estou feliz com tanto trabalho, se eu estou feliz com tanta luta, é porque o cerne está sendo respeitado. Eu estou no trem certo. Eu estou no caminho certo. Ali, minha gente, há uma simplicidade reveladora. A Carla foi para mim um pouco que Jesus foi para a samaritana, que também estava ali aquela pergunta embutida no meio de toda aquela conversa. Mas você está feliz? Você está feliz vivendo como você vive, fazendo o que você faz? A pergunta que desarma. Ah, e quando essa pergunta é feita, naturalmente nós passamos o contexto deste livro inteiro, que é justamente a coragem de perguntar a nós mesmos. Não é ao outro, nunca ao outro. Fuja de uma religião que lhe faz fazer perguntas ao outro. Pergunte a si mesmo. Fuja dessa tentação de sempre jogar a pergunta para o outro. É para você. É com você que Deus quer resolver essa pendência. Quem é você? O que você tem feito da sua vida? As escolhas que você está fazendo lhe ajudam a colher aquilo que você não escolheu? Porque quando nós falamos de liberdade interior é o resultado mais bonito que o Evangelho pode nos dar. E a liberdade interior, ela só é possível quando nós nos conhecemos. Quando eu sei quem eu sou. Quando eu vivo o exercício diário de saber o que eu posso e também o que eu não posso. É libertador na nossa vida saber o que a gente não pode. É libertador. Muitas pessoas se perdem porque insistem naquilo que não podem. Um heroísmo bobo. Um heroísmo bobo, sem sentido, que nos leva para longe. Eu sei quais são os meus limites. E ao estabelecê-los, eu estou favorecendo as minhas possibilidades. Quando eu estabeleço os meus limites, eu naturalmente favoreço as minhas possibilidades. Se eu desconheço os meus limites, eu vou ter muita dificuldade de lidar com as minhas possibilidades. Então o trem está me levando. Para onde? Para onde eu tenho ido? Como eu tenho vivido? Como é que eu tenho articulado o meu jeito de ser?
Sabe, às vezes essa pergunta, ela é tão fundamental e nós não fazemos. Às vezes nós não fazemos. Volto a dizer, estamos dispersos demais. Não estamos prestando atenção na forma como estamos vivendo. Nós não estamos muito atentos ao que nós estamos fazendo da vida. Eu anotei aqui A liberdade interior como um resultado que evidencia e que dá testemunho do que Deus já fez em nós, ela é exercida na capacidade que nós temos de escolher, mas sobretudo em acolher. Eu não escolhi os sofrimentos que eu tenho. Você escolheu? Pode ser que em algum momento você até tenha escolhido errado alguma coisa que gerou um sofrimento. Não tem como fugir disso. Não tem como. Eu vejo lá na minha casa. Vocês não fazem ideia a família difícil que eu tenho. E muitas vezes eu não tenho o que fazer. Porque eles estão colhendo o que plantaram. Como é que você vai plantar limão e querer 20 anos depois colher maçãs? Hoje, naquele encontro que eu tive com o médico, ele me mostrou justamente o que eu estava plantando. E ele me fez ver que não existia muita liberdade em fazer o que eu estava fazendo. Eu não estava sendo livre. Eu estava condicionado. Condicionado por quem? Pelo grupo de amigos que eu tinha, que vivia exatamente igual a mim. Tenho falado muito sobre isso. Preste atenção na sua ambiência. O que é a ambiência? O ambiente que influencia você. Preste atenção na ambiência da sua vida, em quais são as pessoas que estão tendo influência sobre você, e você vai ter um bom ponto de partida para poder fazer uma análise do que você está vivendo. Então eu estava naquele momento achando que era um homem livre, mas não. Eu estava condicionado pelas pessoas que viviam da mesma forma que eu. E o pior, não viviam de forma saudável. Aquelas pessoas não estavam me trazendo saúde. Saúde física que, consequentemente, repercute na minha vida espiritual. Porque eu exercito a minha vontade na minha vida prática. Muita gente fala, vou fazer um jejum para poder, durante a quaresma, para Deus me dar isso. Que bobagem. Aliás, eu acho que Deus, coitado, deve ficar tão chateado quando vê esses negócios. Ele parece um velho ridículo, né? Que fica atrás de um balcão, vendo, olha lá, comeu carne, ó. Falou que nem ia comer chocolate, tá lá, enfia na cara naquela... Aí vai lá, marca no caderninho dele. Não vou dar a graça prometida. Não esqueça esse Deus. Quando eu faço uma promessa, quando eu me comprometo a fazer um jejum, não é porque Deus vai ficar rindo para mim, achando que Ele... Não, é aqui dentro. Ao ser capaz de não comer aquela carne naquele momento em que eu tenho tanta vontade, eu fortaleço a minha vontade. Isso é filosófico. Aristóteles já falava disso antes de Jesus. Que o ser humano, se ele não se exercita na vontade, se ele não fortalece a sua vontade, ele vive nos vícios. Nós não estamos nem falando de cristianismo não, gente. Nós estamos falando de filosofia. Aristóteles dizia que os grandes são aqueles que driblam o poder do vício e salientam a força da virtude. Então eu fortaleço a minha vontade quando eu renuncio livremente
de não comer por um tempo, ou no meu caso foi definitivo, eu nunca mais na minha vida vou tomar refrigerante. Por quê? Porque é um líquido, e depois até descobri, que é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o pior líquido do mundo. E eu bebi aquilo. Ao não beber esse refrigerante, eu fortaleço o que dentro de mim? A minha capacidade de depois decidir por questões que também poderão me destruir como pessoa. É bobo? É. Mas tem uma força dentro de nós. Se eu não sou capaz de driblar a minha vontade diante da mesa, e quando eu tiver que driblá-la diante de outros momentos em que vão exigir muito mais de mim, como é que eu faço? Eu me exercito no pouco. Não é aquela música? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos. Pois é, a liberdade interior que Deus nos dá é uma semente pequena que nós vamos semeando aos poucos. Na teologia, e esse livro também fala disso, a antropologia teológica diz que todos nós recebemos o dom da liberdade. É dom. Não é mágica. Terá de trabalhar diariamente para se tornar livre. Libertar a liberdade que há em mim. Diga comigo, eu sou livre, mas preciso libertar a liberdade que há em mim. Não está pronto. Você só se tornará livre à medida em que você exercer essa liberdade. Em que você se exercitar nos momentos da vida em que você perceber, isso aqui é para me fazer livre. Eu preciso me exercitar. Estava dizendo, a liberdade nos ajuda a escolher, mas sobretudo a acolher aquilo que eu não escolhi. É interessante porque quando eu não tenho condições mais de mudar a escolha, eu tenho que acolher o resultado. Eu não vou ficar esperneando dizendo, isso não é meu. Acolho. Acolho e vou viver da melhor forma as consequências daquilo que eu não escolhi, mas que acabou sobrando para eu cuidar. Não é? Quantas vezes eu tenho na minha mãe um grande exemplo. Minha mãe é uma mulher que viveu muitas perdas, mas muitas. Ela já nasceu perdendo, tadinha. Mas eu nunca vi nessa mulher um traço de revolta por ter perdido tanto. E o tempo foi me revelando. É que minha mãe é um ser humano muito livre. Quem tem a oportunidade de conhecê-la sabe do que eu estou dizendo. E eu percebo a liberdade dela no humor. Como ela é bem-humorada com os limites dela. Ela está livre. Ela está livre para perder. A espiritualidade dela foi desde menininha alimentada para ensiná-la isso. Estou crescendo em cada oportunidade que a vida me dá. Mas também não me recordo de ver a minha mãe se subjugando àquilo que não era para ela. Não. A pergunta era feita diariamente. Estou sendo quem eu posso ser? Ou eu estou desperdiçando a minha vida com as projeções dos outros? Estou sendo quem de fato eu posso ser? Estamos sendo quem nós podemos ser? O evangelho que nós escutamos, a religião que nós vivemos, está provocando em nós este questionamento? Nós estamos sendo capazes de refletir quem somos
à luz desse evangelho? Estamos de fato preocupados com o que tem sido a dinâmica dos nossos dias? Ou não? O evangelho tem sido para nós o lugar de questionamento. Tenho passado no crivo do evangelho a vida que eu vivo ou não? É disso que nós falávamos no início. Nós vamos ser libertados de muitas coisas. Muitas. E eu tenho, sem medo de errar, a convicção de que nós precisamos ser libertados da preguiça de lidar com a gente. Como nós julgamos para depois a solução das coisas? Como nós deixamos para amanhã o lidar com as nossas amarguras, o lidar com as nossas mazelas? Nós queremos que o outro faça hoje, mas nós, mais para o futuro. Mais para o futuro a gente vê isso. É agora. O encontro de Jesus com a samaritana, ele é profundamente revelador para nós. Hoje eu preciso tomar contato com a minha vida. Eu preciso ter coragem de problematizar a maneira como eu vivo. Eu preciso saber se Deus está participando de fato da minha libertação pessoal. Se a minha oração está me despertando para tomar conhecimento das minhas escravidões. Onde é que eu estou escravizado? Onde é que eu estou sendo refém? Quais são as situações que me privam de ser quem eu sou? Quais são os relacionamentos que estão me fazendo retroceder? Quais são as situações, ou até mesmo no meu lugar de trabalho, quais são as relações que lá eu estabeleço, que funcionam como um retrocesso para o meu crescimento humano? Onde é que eu me deixo escravizar? Quem são os meus escravizadores? Porque é preciso olhar nos olhos de tudo isso. Eu não posso passar para amanhã. Eu não posso deixar essa solução para amanhã. A estação da mudança é hoje. É agora que eu preciso fazer. É agora que eu preciso ter o contato com a minha verdade. Quem é você? Quem é você? Olha para a cara um do outro aí. É um mistério. Quantos mistérios cabem neste outro aí? Né? Agora pergunta para ele: você está feliz? A pergunta da Carla: você está feliz? Eu pergunto para você. É simples. Você está feliz onde você está vivendo? Você está feliz fazendo o que você faz? Você está feliz pensando como você pensa? Não tenha medo dessa resposta. Nós vamos ter o dia inteiro para pensar sobre ela e depois vamos até rezar sobre ela. Mas o primeiro despertar é isso. Abram as portas dos cativeiros. Conheça o seu desassossego. Tenha medo, não tenha medo de responder para você mesmo que hoje é desagradável de ser vivido, de ser experimentado. E tenha a coragem de responder. Isso você pode modificar
ou você precisa acolher? Porque também a liberdade interior nos ajuda a acolher o que não pode ser modificado. Já começou a ser libertado aquele que descobriu ser escravo. Já começou a viver uma libertação aquele que levou a sério o seu desassossego. Toda vez que nós temos coragem de dizer isso não é bom para mim, ou eu não estou feliz assim, nós já começamos a nos libertar. E hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar. Vamos apressar isso? Vamos apressar esse trem? Trem igual o mineiro fala, né? Vamos resolver logo isso? Essa vida é tão curta, minha gente, para a gente passar tempos preciosos onde não nos pede o coração. Nunca é tarde para você abrir as gavetas e descobrir quais são os sonhos que você ainda tem. Coisas às vezes tão simples. Tão simples. No ano passado, nós tivemos um programa regional lá na Globo, que os dois apresentadores iam aos asilos para buscar os sonhos dos idosos. Iam aos lares e lá tentavam descobrir o que eles ainda podiam fazer por aqueles que já estavam no final da vida com tantos sonhos acorrentados. A gaveta cheia de coisas que não conseguiu realizar. E aí a gente sempre acha que são grandes coisas, né? Tinha uma velhinha, sabe o que ela queria? Comer bolo com goiabada. Quando ela disse isso, qual que é o sonho que a senhora tem? Ela um dia ainda comer um bolo de fubá com goiabada como eu comia na minha casa. Os dois apresentadores se entreolharam e não acreditaram naquilo. Meu Deus, tão pouco. Pouco para mim, pouco para você. Mas para aquela senhora era o sonho, era um sabor que lembrava o tempo quando ela tinha família. E eles levaram para ela um bolinho de fubá com goiabada. Vocês não fazem ideia da imagem, do brilho nos olhos. Eu vendo aquele programa, eu fiquei pensando, oh meu Deus do céu, quanta gente com seus bolos de goiabada sem realizar. Quanta gente nesse mundo precisando abrir as gavetas e ter a coragem de dizer ao outro. Às vezes a gente pode ajudar a realizar. Às vezes é apenas um aperto de mão para lhe tirar daquela situação em que você está tão angustiado, tão preso, tão amargurado. Às vezes nós podemos fazer a vida do outro ser muito melhor, fazendo o mínimo. Nem é grande esforço, não. Volto a dizer, às vezes eu sou muito cruel comigo, você é cruel com você, porque você insiste em viver distante de onde lhe pede o coração. Você adia as soluções. Você se priva de ir buscar o que você realmente quer viver, porque se acostumou